E a dor no seu olhar quando eu parti. E resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Quero ser teu amor. Só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Amém. Vamos nos preparar para a leitura da palavra de Deus, para o momento da palavra. Hoje de toda a programação é exatamente o mais importante, é a palavra de Deus. Rádio Mais Vida. Rádio Mais Vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro. Lucas capítulo 5, versículo 36 ao 38. Jesus diz: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. E vem várias partes na Bíblia que fala exatamente sobre isso, que diz: remendo novo em pano velho e vinho novo em odres velhos. É uma dupla parábola de Jesus registrada nos evangelhos. Aleluia. Lucas 5,36 diz assim: Jesus reafirma o princípio deste ensino, dizendo que ninguém põe vinho novo em odres velho. O motivo disso é que o vinho novo, em seu processo de fermentação, acaba rompendo os odres velhos. Portanto, vinho novo deve ser posto em odres novos. Odres é um tipo de uma garrafa, de um equipamento, como uma garrafinha de água que eu estou segurando aqui na mão agora. É uma garrafa de água que você usa para carregar água. Naquela época era feita de couro de animais. E a Bíblia fala exatamente sobre isso, sobre aqueles odres que carregavam água, outra vez vinho, para os viajantes. E quando Jesus pronunciou estas palavras, fala sobre pano velho, remendar um pano novo num pano velho. Não adianta, porque o pano novo acaba consumindo, rasgando o pano velho. Ou de outra forma, colocar vinho novo em odres velho, porque o tempo de fermentação vai fazer com que aquele material se rompa. Então é isso que Jesus queria falar com o povo, queria chamar a atenção, que é necessário uma mudança de vida. É necessário ter uma mudança no velho homem. É necessário entender que quando Jesus falara naquela época, ele utilizou dois exemplos de fácil entendimento para aqueles que estavam ali e tinham costume com aquela época, estavam familiarizados com a prática de remendar vestes e fermentar vinhos em odres que não deveria ter aquele vinho. Então Jesus fazia essas coisas para ser bem entendido. E a parábola, Jesus usava esta forma de falar com o povo para que o povo entendesse que as velhas formas cerimoniais estavam inadequadas à nova aliança em Cristo. A mensagem do Evangelho, da graça, tudo que o Senhor estava querendo ensinar
era que era necessário uma mudança de vida. Era inapropriado tentar costurar uma nova aliança nas antigas práticas cerimoniais judaicas. Ao falar do vinho novo em odres velhos, Jesus estava se referindo a alguns rituais cerimoniais da antiga aliança. Não comportavam a realidade da nova aliança. Os odres eram feitos de pele de animais, como já falei, por causa da elasticidade do couro. As pessoas utilizavam este material no processo da fermentação do vinho. E o vinho novo era colocado em odres, mas à medida que ele fosse fermentado, a pressão aumentava e esticava os odres. Um odre velho já havia sido dilatado ao máximo e não possuía mais elasticidade necessária para um novo vinho. Posto ali naquele odre velho, seria um desperdício, ou seja, iria perder o que eles estavam pretendendo, que era a fermentação do vinho. A forma que Jesus estava usando era para entender que a nova aliança era necessário uma mudança na vida daqueles homens. Eles começaram a cumprir um certo papel, depois cessaram. Depois tentaram continuar, mas a chegada do Messias seria como usar um remendo novo no pano velho e colocar vinho novo em odres velhos. Essa parábola foi motivada devido a um questionamento acerca do jejum. Então, em outras palavras, de forma mais específica, Jesus responde aos discípulos de João Batista dizendo que o jejum cerimonial ou qualquer outra prática mosaica observada por eles e pelos fariseus nada tinham a ver com o evangelho. O Senhor está falando sobre mudança de vida, de outro tipo de postura. O Senhor está falando sobre coisas necessárias mudar, um novo nascimento, para que haja nova aliança, para que haja um novo comportamento, uma nova atitude, uma nova rotina. Não há como servir a Jesus e ao diabo. Não há como tomar água doce e salgada da mesma torneira, da mesma fonte. Não há como você ser cristão e ser ímpio. Não há como você ser santo e ser sujo. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Quando a gente prega o evangelho, muitas vezes, quando falamos uma verdade direta, muitos não querem absorver, ou até não aceitam, ou ficam achando que nós queremos humilhá-los ou colocá-los em segundo plano. Mas o evangelho pregado, ele não tem preferidos, ou não tem alguém que seria destaque mais do que o outro. A palavra só diz o seguinte: quem é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Portanto, não adianta remendar, não adianta querer dar um jeitinho, como é de costume do brasileiro, até conhecido mundialmente o jeitinho brasileiro. Na Bíblia, no céu, não tem isso. Na palavra, no nascimento, novo nascimento, uma nova rotina. Deus não se agrada de alguém que, vamos dizer assim, confessou Jesus, mas continua nas antigas práticas. Confessou Jesus, continua roubando, mentindo, se prostituindo. É necessário nascer de novo. É necessário ter um novo nascimento. É necessário ter uma nova aliança. É necessário buscar algo de Deus. Será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa tarde? Eu sei que não vai agradar a muitos, porque é muito mais fácil viver a sua antiga rotina, porque já sabe como esconder, já sabe como disfarçar, já sabe como, vamos dizer assim, na linguagem popular e usada muitos para quem a pratica, dá um ninja. Mas na palavra, no que Jesus ensina, não tem meio termo, não existe jeitinho, não existe forma comprada ou apadrinhada.
O evangelho que a Bíblia relata são com as mudanças, as coisas verdadeiramente sérias. E é necessário que haja um novo nascimento, uma nova atitude, mudança de vida. E quando você não compra, você não pode cobrar. Ou seja, Jesus está cobrando porque Ele pagou um alto preço por você. E Ele está cobrando de você uma atitude de arrependimento, de mudança, de nova aliança, de um novo comportamento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que nós tivéssemos vida e vida em mudança, uma mudança. E o Senhor quer isso contigo. Quer mudar a tua história. Senhora Milka, o que eu preciso fazer para que isto aconteça na minha vida? Você precisa nascer de novo. Precisa querer uma nova aliança. Querer viver algo novo em Cristo Jesus. E como a palavra diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas essa condenação não há para aqueles que praticam a verdade. Para aqueles que vivem o evangelho na sua essência. Para aqueles que não têm acusadores porque ele não pratica mais o mal. Para aqueles que não têm um rastro que vergonha o evangelho. Aí não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Eu fiz um comentário um dia desse no meu Instagram sobre uma irmã que me perguntou algo. E eu dizia para ela, assim como o Senhor Jesus comprou a noiva, pagou um alto preço, e há esta necessidade de compromisso, também há a necessidade da noiva ter compromisso com Ele. Quem é noiva sabe, o Senhor vai cobrar, o Senhor vai querer que você esteja na vontade dEle. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus que há na palavra, que há na atitude de Jesus. E eu quero te convidar a tomar essa atitude. Diga, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero viver algo novo. Venha, em nome de Jesus, tome atitude de arrependimento. Vem me visitar hoje aqui.